Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou o professor Victor Mazia, como vocês sabem, e eu vim dar aquela dica bacana sobre o mapa. Essa dica sobre o mapa eu acho que vocês vão gostar. Galera, não tá difícil o mapa, é um mapa que não exige tanta pesquisa e em função da pandemia também é um mapa que não vai exigir que você saia da sua casa para realizar uma atividade fora dela. Então, eu acho que o mapa tá fácil para vocês conseguirem completar ele, conseguirem realizar mais essa atividade. E eu vim aqui justamente dar umas dicas, explicar como é que funciona o mapa para vocês. Então vamos lá. Primeiramente, se vocês pegarem o arquivo mapa, o modelo para o mapa, vocês vão ver lá que eu deixei alguns links a respeito do que significa ser um bom professor de acordo com vários pensadores da história mais recente. Então imaginem aí, quais são as características de um bom professor, de modo geral? E agora, de maneira mais específica, quais são as características boas, ou melhor, quais são as características de um bom professor de sociologia? É mais ou menos isso que os vídeos que eu deixei lá para vocês assistirem vão tratar. Por exemplo, a Hannah Arendt, grande pensadora política do século XX, ela vai desenvolver uma ideia de que o bom professor é aquele que não despreza o aluno e o contexto em que o aluno vive. Então, um bom professor não é aquele que parte do interesse do aluno, mas é aquele que parte do interesse do aluno e do contexto em que ele vive, fazendo com que o aluno consiga encontrar ou despertar interesse pelo contexto em que ele vive. Aí eu lhes pergunto, será que a sociologia poderia contribuir para que os estudantes se interessassem pelo contexto em que eles vivem? Mas não para por aí. Vocês vão conferir lá que mais outros pensadores têm uma opinião sobre o que é o bom professor. O John Dewey vai falar que o bom professor é aquele professor reflexivo, que nunca está com uma conclusão absolutamente fechada sobre algo, mas sempre está aberto para conversar com seus alunos e para conseguir construir novas ideias e desconstruir ideias antigas. O próprio Paulo Freire também vai ter uma noção de que o bom professor é aquele que ajuda o aluno a criar sentido para a sua vida. O professor Rubem Alves, falecido em 2014, mas era professor doutor da Unicamp, ele é psicanalista, teólogo, formado em teologia, foi pastor, filósofo, formado em filosofia e um sujeito extraordinário. Ele vai dizer que a função do professor é justamente despertar a curiosidade dos alunos, o espanto, sabe, aquilo que deu início à filosofia lá na Grécia Antiga, aquele espanto, em grego chama patos, aquele patos que é aquele sentimento de nossa, mas como isso funciona? O que é isso? Vocês entendem o que eu digo? Essa curiosidade. Então, nós temos ali várias reflexões ou percepções sobre o que é o bom professor. Essa é a nossa introdução do mapa. Isso vai ajudar vocês a se inteirar do tema e estimular vocês a pensar a respeito da sociologia, do perfil do professor, de sociologia, da escola em que vivemos. Bom, agora vamos para a atividade propriamente dita. Eu peço para vocês realizar uma dissertação. Veja, uma dissertação com 4 parágrafos. Eu coloco lá o mínimo de linhas em cada parágrafo. E nesses parágrafos em específico, vocês vão desenvolver ideias determinadas. Por exemplo, primeiro parágrafo, o que você tem que
desenvolver no primeiro parágrafo. Como lá a atividade explica, você tem que falar quais são as dificuldades que o professor de sociologia encontra na escola atual para poder desempenhar sua função. Bom, aí vocês podem se lembrar da época em que vocês estudavam, no ensino médio, no ensino fundamental, porque eu estou pensando no ensino básico, então fundamental e médio, agora com a LDB de 96 também a educação infantil, mas sociologia pensando no ensino fundamental e básico. A escola, ela dispõe de uma estrutura, ela dispõe de uma metodologia, né? Uma pedagogia que muitas vezes algumas escolas adotam. Eu, por exemplo, dei aula numa escola em que os alunos trabalham em grupos somente e não tem muita aula expositiva, mas você é apenas alguém que vai orientar os alunos a pesquisar e no final você vai começar a discutir com eles, conversar para que eles construam as ideias de acordo com o pensamento que foi proposto. É um modelo pedagógico. Isso ajuda ou piora? Então, assim, quais são os desafios do professor de sociologia na escola atual? Você vai fazer um texto de 10 linhas, é um parágrafo, de 10 linhas no mínimo, explicando, a escola atual, ela tem tais e tais problemas, ela sofre de tais e tais dilemas. Isso atrapalha o professor de sociologia por causa disso, disso, disso. Gente, lembre-se de fundamentar a sua exposição. Por que que a escola em que vocês estão ali descrevendo possui tais problemas e por que esses problemas atrapalham a atividade, o exercício da docência sociológica, do professor de sociologia. Por quê? Por causa disso. Vocês podem usar material da disciplina, o livro da disciplina, as aulas, vídeos da internet, pode usar artigos acadêmicos, esse eu recomendo, são gratuitos, pessoal. Vai lá, coloca, por exemplo, no Google, é muito fácil de pesquisar isso. Eu sou deficiente visual, eu consigo achar muitas teses, artigos, dissertações. Vocês vão lá no Google, coloca sociologia, sem vírgula. Sociologia, escola, desafios, ensino, professor, artigo PDF, ou dissertação PDF, ou tese PDF. Vai sair vários textos e provavelmente artigos sobre sociologia e escola. Então, façam isso e citem. Se vocês forem citar uma aula da disciplina, vocês têm que colocar a aula, talvez uma nota de rodapé, e o tempo do vídeo em questão. 30 minutos, né? 45 minutos e 50 segundos. É assim que vocês vão citar o vídeo, mostrando onde que vocês estão indicando a ideia citada nesse vídeo. Então, o primeiro parágrafo é esse. Vocês vão fazer ali rapidamente um texto de 10 linhas no mínimo, que é o primeiro parágrafo, 10 linhas no mínimo, sobre quais são os desafios do professor de sociologia na escola atual. O que a escola atual possui que muitas vezes pode atrapalhar o desempenho do professor de sociologia. Beleza, terminado isso, segundo parágrafo. Pessoal, segundo parágrafo não está difícil. Vocês vão agora explicar quais são as reformas que a escola precisa sofrer para poder se tornar uma escola melhor, em que a disciplina de sociologia também possa ser mais efetiva para os alunos. Então você vai lá pensar quais são as mudanças que a escola precisa sofrer, quais são as mudanças que nós precisamos encontrar na escola para que ela se torne melhor, um ambiente mais fácil para que a docência aconteça. Bom, aí você vai pensar, currículo. Nós temos que ter mais matérias, né? Precisaríamos de direito, sei lá, não sei, né?
E nós poderíamos ter interdisciplinaridade na escola. Por exemplo, uma disciplina em que filosofia, sociologia e direito trabalhem junto, ou história e literatura trabalhem juntos. Não sei. Aí você vai explicar quais são as melhorias que a escola deveria sofrer, deveria possuir para que ela se tornasse um lugar melhor, um ambiente melhor, tanto para o professor de sociologia exercer sua função, quanto para o aluno também se abrir mais para os conteúdos, para conseguir desenvolver as habilidades e competências necessárias que a disciplina de sociologia oferece. Bom, por exemplo, estrutura física. Vocês acham que a escola precisaria de uma reforma na sua estrutura física? E o que ela precisaria conter? As salas de aulas em que formato? Esse formato mesmo? Aparelhos tecnológicos? Gostaria que vocês colocassem minuciosamente essas coisas e explicassem. A escola precisaria ter uma quantidade X de salas de aula para que houvesse uma quantidade Y de alunos em cada sala de aula. A escola precisaria ter instrumentos tecnológicos como televisões, etc., para que pudéssemos usar esses recursos. O que a escola precisaria ter em estrutura física, né? Outra coisa, o que a escola poderia mudar para se tornar melhor? A escola poderia ter uma carga horária mais elevada disso. Gente, eu gostaria que vocês colocassem a concepção de uma escola quase que ideal, tá? Porque isso vai ser importante para vocês concluir a dissertação que nós estamos conversando agora. Qual é a escola ideal? O que a escola precisaria ser? Então vocês vão colocar isso também. Podem usar material da disciplina, os vídeos, as aulas, usem artigos, usem livros de sociologia, usem livros em geral, sempre citando. É sempre bom que vocês usem esse material complementar, porque isso ajuda com que as ideias que vocês têm não só ampliem, mas também ganhem profundidade na discussão, porque é um tema que talvez já tenha sido discutido de uma maneira mais profunda. Mas vamos lá. Terminado esse segundo parágrafo, eu estipulei um mínimo de linhas. Como esse parágrafo contém uma certa amplitude, eu pedi mais linhas do que o parágrafo anterior. Então, vocês vão lá, terminou esse segundo parágrafo, explicou qual que seria a escola ideal. Vamos então para o terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo, vocês vão falar sobre as características de um excelente professor de sociologia. Exatamente. O que um professor de sociologia precisa dispor de forma indispensável para que ele desempenhe sua função corretamente. Desempenhe sua função não só corretamente, mas com excelência. Capacidade de pesquisa, como diz o Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, que hoje ele dá aula na Universidade de Berlim, na Alemanha. Nós precisamos estar dispostos ao tédio, sermos aptos ao tédio, naquele livro Sociedade do Cansaço. Precisamos ser aptos ao tédio, ou seja, aquela capacidade de pegar o livro e ficar lendo minuciosamente, conseguir ter essa paciência para pegar um livro clássico de sociologia, do Weber, do Durkheim, ler mais de um livro desses autores, ler a obra deles, ler comentários, mobilizar uma discussão, ler com sociólogos contemporâneos, seja, por exemplo, Norbert Elias, o Zygmunt Bauman, relacionar com os temas contemporâneos, aplicar quais são as qualidades que um professor de sociologia precisa dispor de maneira idealmente falando, viu, pessoal? Porque nós sabemos que nós muitas vezes não dispomos daquilo que nós gostaríamos.
Então, o que nós, na nossa percepção, na sua percepção, não pode faltar para um professor de sociologia ser um professor excelente? Capacidade de comunicação, né? Como que isso funciona? Pessoal, descreva isso e eu gostaria que vocês colocassem nesse parágrafo, nesse terceiro parágrafo, no mínimo 2 grandes qualidades. No mínimo. No mínimo 2 grandes qualidades. E expliquem, por exemplo, como eu disse, aptidão ao tédio para poder fazer pesquisa. Mas por que ele precisa disso? Por que ele precisa da pesquisa? Porque com a pesquisa ele aumenta o seu repertório, amplia o leque de discussão, tem capacidade de aprofundar sua aula, tal. Eu gostaria que vocês apresentassem, pelo menos, no mínimo, 2 grandes qualidades do professor de sociologia excelente e explicasse por que essa qualidade é indispensável. Por que essa qualidade que vocês estão elencando é absolutamente importante. Bom, esse é o terceiro parágrafo. Quarto parágrafo. E aí nós estamos já encaminhando para a nossa finalização da dissertação. Quarto parágrafo é a respeito de um contraste. O que vocês vão fazer? Vocês vão olhar para essa escola ideal que vocês estabeleceram os contornos dela, lá no segundo parágrafo. Vocês vão olhar para o professor de sociologia ideal, excelente, que vocês desenvolveram no terceiro parágrafo, e vocês vão comparar com a realidade tal qual vocês vivem. A escola que vocês conhecem, o professor de sociologia que vocês conhecem e que vocês estão já sendo, porque vocês já estão nesse processo aí, caminhando para poder desempenhar a função de professor, de licenciado em sociologia. O que vocês acham em relação de distância? Como que está essa escola real, esse professor de sociologia real, desse aspecto ideal? Então, assim, o que vocês vão fazer? Vocês vão ver onde que a escola deveria estar, que é a escola ideal que vocês traçaram no segundo parágrafo, mas onde que ela está na realidade. E vocês vão falar, olha, a escola deveria ser assim, como nós dissemos no segundo parágrafo, mas ela é assado. Então ela precisa melhorar em tais e tais aspectos. Olha, o professor de sociologia, idealmente falando, precisaria, para que ele fosse excelente, ter tais e tais qualidades, ser de tal e tal modo. Porém, hoje nós vemos que professores são relapsos. Você vai explicar, ou então temos dificuldade para pesquisar tal coisa, para encontrar bibliografia. Hoje temos, no Brasil, os livros são caros, então poucos livros nós dispomos. Você vai contrastar a realidade que vocês conhecem com aquele mundo ideal que vocês desenvolveram nos parágrafos anteriores. Deu para entender? Então, vocês falaram lá no segundo parágrafo de uma escola excelente. Falaram no terceiro parágrafo de um professor de sociologia excelente. E nesse quarto parágrafo, vocês vão falar onde a realidade se encontra e qual é a distância para que a escola e o professor de sociologia, a escola do ensino básico e o professor de sociologia, o que falta para que eles consigam chegar nesse mundo ideal, nessa forma excelente da atividade de sociologia. Bom, desenvolvendo esse aspecto, né? Você tem lá o mundo ideal, o mundo real e vai falar o que falta para chegar ali. Desenvolvendo esse aspecto, vocês vão falar nesse mesmo parágrafo que, apesar de nós não vivermos num mundo ideal, utópico, na realização, na concretização daquilo que ainda é imaginado por nós hoje, vocês vão dizer qual é a importância da sociologia na escola. Qual a importância da presença da disciplina de sociologia na escola? Na minha opinião, o curso de sociologia, o instrumental que a sociologia oferece para vocês, para mim e para os alunos em geral, para quem lê sociologia, para quem conhece sociologia, o instrumental oferecido é muito diversificado.
Eu acho que a sociologia, ela oferece um instrumental para nós que poucas disciplinas oferecem. O que a sociologia oferece que é absolutamente importante para a nossa sociedade? Por que ela deve estar presente na escola? É assim que vocês vão encerrar, explicando, ó, nós não estamos no mundo ideal porque falta tal e tal coisa, precisamos alçar para tal e tal coisa, porém, aqui eu deixo aqui minha observação dizendo que é imprescindível que a sociologia esteja presente nas escolas por causa disso, disso, disso. Ela nos oferece coisas como tal e tal coisa. É isso que eu gostaria que vocês fizessem. Acabou o quarto parágrafo, terminou a dissertação. Aí vocês... O que eu gostaria de deixar como observação? Primeiro, pessoal, usem pelo menos 2 materiais no corpo do seu texto, pelo menos. Então, cita o material, o livro da disciplina, cita algum artigo, procura esse artigo, como eu disse, sociologia, escola, professor. Então, sociologia, professor, vai usando palavras-chave, artigo, PDF, e procura lá que eu acho que vocês vão achar bastante coisa. Usem pelo menos 2 artigos ou cita um livro da disciplina e um vídeo. Use algum material, pelo menos 2 materiais, porque eu acho que a dissertação ganha em discussão, amplia o leque. Então, pelo menos 2. Outra coisa, a citação de materiais não substitui a importância da clareza das ideias, da organização das ideias no texto. Organize. O primeiro parágrafo, vou ter que falar sobre quais são os problemas que nós encontramos na escola para poder desempenhar a nossa função de sociologia, de professores de sociologia. Organiza, né? A princípio nós temos tal e tal coisa, a escola hoje é assim, assim, o professor de sociologia precisa disso, disso, logo nós temos vários obstáculos e tal. Deixa organizado as ideias, usem um bom português, tomem cuidado. E galera, vocês vão bagaçar nesse mapa, eu tenho certeza, porque ele não está difícil, como eu disse, é uma atividade que você pode realizar em casa e com um pouco de pesquisa eu acho que ela vai ficar muito boa. Até a próxima, espero encontrá-los ainda nas outras aulas de Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação e nos vemos lá. Abraço a todos. EAD, Unicesumado, meu jeito no meu tempo.